Talvez você nem imagine. Mas enquanto está sentado aí, pequenos coágulos podem estar começando a se formar nas suas pernas. No começo, eles não causam dor, não dão nenhum sinal claro. Só vão enfraquecendo suas veias aos poucos, deixando seus pés mais inchados e tirando a energia dos músculos. E o pior é que milhares de pessoas em Portugal vivem assim sem perceber que tudo começa com uma circulação que está falhando um pouquinho a cada dia. Sou médico, e depois de muitos anos acompanhando pessoas acima dos 60, descobri algo que quase ninguém comenta. Grande parte dos problemas nas pernas não aparece simplesmente porque a idade chegou, mas porque o corpo vai perdendo, em silêncio, certos nutrientes essenciais dentro das células. Hoje quero conversar com você sobre 4 vitaminas muito especiais que, quando usadas da maneira certa, podem melhorar o fluxo de sangue nas pernas, ajudar a desfazer microcoágulos, diminuir o inchaço e devolver força aos músculos que já não respondem como antes. Tudo de um jeito natural e acessível. Fique comigo até o final, porque o que vou explicar raramente é dito numa consulta rápida. E antes de continuar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Adoro saber onde vocês estão e como estão se sentindo hoje. Respire fundo. Vamos seguir juntos, porque a primeira vitamina pode mudar, neste exato momento, o que está acontecendo dentro das suas veias. Existe algo muito mais sério do que parece, e quase ninguém percebe. Quando o corpo fica pobre em niacina, o sangue deixa de circular com leveza. Ele fica mais denso, mais pesado, como se tivesse dificuldade de fluir. E quem sente isso primeiro são sempre as pernas. Caminhar poucos minutos já cansa. Subir escadas vira um tormento, e muita gente culpa apenas a idade. Quando, na verdade, esse é um sinal típico de que falta essa vitamina essencial. Lembro-me de um senhor de 67 anos, lá de Aveiro, que chegava ao consultório dizendo que não aguentava dar 10 minutos de caminhada sem sentir uma dor forte na panturrilha. Achava que era coisa de envelhecer. Mas os exames contaram outra história. Artérias rígidas e níveis de niacina extremamente baixos. Fizemos pequenas mudanças no prato do dia a dia, acrescentando alimentos ricos nessa vitamina. E o resultado veio rápido, em cerca de 3 semanas. As dores diminuíram muito e aquele formigamento persistente começou finalmente a ir embora. A força da niacina está no modo como ela trabalha em várias frentes ao mesmo tempo. Ajuda a reduzir o LDL, elevar o HDL, baixar a inflamação e devolver ao sangue a leveza necessária para circular até as extremidades sem travar no caminho. Quando o fluxo melhora, todo o resto melhora junto. A cor da pele volta, os pés ficam mais quentinhos, caminhar fica menos cansativo e os músculos ganham nova vida. É como se as pernas recuperassem o ar. Mais do que isso, a niacina apoia o metabolismo energético dos músculos, protegendo as células do desgaste natural da idade. Muitos adultos acima dos 60 que reclamam de cansaço, dores ou perda de força simplesmente não têm níveis adequados dessa vitamina. Ao corrigir isso, a energia reaparece, e muitos se surpreendem com a mudança. Boas fontes são ovos, peito de frango, salmão, atum e amêndoas. Comece sempre pelos alimentos, porque doses altas de suplementos podem causar o famoso rubor da niacina. Você já reparou que algumas pessoas vivem com as pernas pesadas, mesmo quando os exames dizem que está tudo bem? Muitas vezes, o motivo está num processo silencioso que depende da niacina. Essa vitamina ajuda o corpo a produzir NADMLase, uma molécula que dá energia às células musculares e aos vasos sanguíneos. Quando NADMLase está em falta, o músculo até tenta trabalhar, mas responde devagar. Como uma lâmpada fraca que acende, mas não ilumina. O sangue passa lento. O oxigênio quase não entra nas células e surge aquele cansaço fundo, que muita gente atribui ao passar dos anos. A niacina também participa da abertura natural dos vasos, ajudando as artérias das pernas a relaxarem um pouco. Para quem sente os pés gelados, formigamento ou cãibras quando anda, essa pequena mudança pode transformar completamente o bem-estar. Aliás, me diga, os seus pés costumam ficar frios mesmo em dias quentes? E as cãibras aparecem mais à noite ou logo de manhã? Esses sinais mostram muito sobre como a sua circulação está funcionando. Outro ponto importante é a ação da niacina sobre o endotélio, a camada fina que reveste o interior dos vasos. Quando essa camada está irritada ou inflamada, o sangue encontra mais resistência, como se estivesse a passar por uma estrada cheia de buracos. Com niacina suficiente,
O endotélio fica mais suave e flexível, permitindo que o fluxo aconteça com mais facilidade. Como dirigir num asfalto novinho em folha. Nunca esqueço uma paciente de 72 anos, de Coimbra, que me dizia que as pernas apagavam várias vezes durante a noite. Incluímos mais alimentos ricos em niacina na rotina dela, e os resultados foram aparecendo semana a semana. Depois de 2 semanas, os pés deixaram de estar tão frios. Na terceira, as câimbras diminuíram muito. Na quarta, conseguiu voltar a caminhar sem parar. Não foi milagre. Foi apenas o corpo recebendo o que precisava para funcionar como deve ser. Existe um detalhe que quase ninguém imagina. Quando o corpo não recebe vitamina C suficiente, as paredes das artérias e veias começam a perder firmeza, como uma parede antiga em que o cimento entre os tijolos vai se desfazendo. Muita gente pensa que o inchaço, as manchas roxas ou a sensação de peso nas pernas são apenas sinais do envelhecimento, mas muitas vezes são pequenas fissuras invisíveis nos vasos sanguíneos. Esses microdanos permitem que o sangue escape, acumule líquido nos tecidos e provoque dor. Algo tão simples como a falta de vitamina C pode desencadear tudo isso sem fazer barulho. Lembro-me de uma senhora de 70 anos, de Setúbal, que chegava ao fim do dia com as pernas tão pesadas que dizia parecer estar a carregar sacos de areia. A região dos tornozelos ficava escura, e qualquer esforço fazia as veias saltarem. Ao analisarmos a rotina dela, vimos que quase não consumia frutas ou vegetais frescos. A deficiência de vitamina C era clara. Começamos a reforçar a alimentação. Laranja de manhã, kiwi no almoço, pimentão e brócolis ao jantar. E a melhora apareceu rápido. Em poucos dias, o inchaço diminuiu, a cor da pele ficou mais uniforme e a sensação de peso começou a desaparecer. Nada mágico, apenas o corpo funcionando melhor quando recebe o que precisa. A vitamina C é essencial para a saúde dos vasos, porque age como um cimento natural, mantendo as artérias firmes e elásticas. Sem ela, o colágeno, que dá resistência aos vasos, enfraquece. Quando isso acontece, as paredes dos vasos ficam frágeis, perdem flexibilidade e permitem que o sangue se acumule em locais errados. É assim que surgem pernas cansadas, sensação de calor, inchaço e até o desconforto conhecido como pernas inquietas. A maioria das pessoas nem imagina que tudo isso pode nascer de uma simples falha nutricional. Outro ponto importante é o efeito da vitamina C na camada interna dos vasos, o endotélio. Quando essa camada inflama, o sangue passa com dificuldade, como uma porta emperrada. Quando voltamos a fornecer vitamina C em quantidade suficiente, essa porta funciona novamente com suavidade. O sangue circula melhor e o peso nas pernas diminui. Pessoas que sentem os pés arrefecerem ao longo do dia, ou que chegam à tarde com as pernas muito pesadas, geralmente apresentam esse tipo de inflamação. A vitamina C também ajuda a reduzir a retenção de líquidos. Quando os tornozelos incham ao longo do dia, normalmente existem pequenas inflamações que permitem que o líquido escape para os tecidos. A vitamina C veda essas aberturas, devolve firmeza às paredes dos vasos e diminui o acúmulo de água. É por isso que muitas pessoas relatam tornozelos menos inchados e pele mais clara depois de apenas uma semana de consumo adequado. E o melhor, obter vitamina C é simples. Laranjas, kiwis, morangos, goiaba, pimentão vermelho, brócolis e espinafre são ótimas fontes. Quanto mais frescos, melhor, porque a vitamina se perde facilmente quando a fruta fica exposta ou é cozida demais. E sempre aviso, doses muito altas em suplementos, acima de 2.000 ml, podem causar desconfortos digestivos. Por isso prefiro que a maior parte venha dos alimentos. A falta de vitamina C também explica por que algumas pessoas têm hematomas com facilidade, ou sentem pressão estranha nos tornozelos no final do dia. Cada vaso é sustentado por fibras de colágeno, como pequenos cabos elásticos. Quando falta vitamina C, esses cabos se rompem microscopicamente. O sangue pressiona a parede enfraquecida e escapa, formando manchas e inchaço, muitas vezes muito antes de aparecer um problema circulatório maior. Nunca esqueço uma paciente de 68 anos, do Porto, que formava hematomas enormes mesmo com pancadas leves. Após 3 semanas reforçando a alimentação, as manchas diminuíram drasticamente. O inchaço quase sumiu, e ela dizia que suas pernas estavam mais vivas, como se tivessem recuperado força. O corpo responde rápido quando recebe o nutriente certo. Agora eu pergunto a você, suas pernas ficam inchadas no fim do dia?
Quando aperta a pele do tornozelo, fica marcado? Esses sinais mostram colágeno enfraquecido, e a vitamina C é o primeiro passo para reconstruir essa estrutura por dentro. Quando os níveis dessa vitamina aumentam, o sangue circula melhor, a inflamação cai, o oxigênio chega com mais facilidade e o corpo ganha resistência contra microlesões. Isso significa pernas menos cansadas, pés menos frios, mais disposição para caminhar e até noites de sono mais tranquilas. E agora que você já entende o papel profundo da vitamina C, podemos avançar para um tema ainda mais delicado: o equilíbrio entre coagulação e fluidez do sangue. E essa função depende diretamente da vitamina K. Há uma vitamina que muita gente evita até comentar, porque acredita no mito de que ela deixa o sangue grosso. Isso não é verdade. E essa ideia errada coloca muitas pessoas em perigo todos os anos. A vitamina K não atrapalha a circulação. Na verdade, ela é quem organiza o sistema. É como se fosse o maestro que decide quando o sangue deve coagular para proteger você, e quando ele deve permanecer leve para circular sem obstáculos. Quando falta vitamina K, esse equilíbrio desaparece, e começam os riscos silenciosos. Recordo-me de um homem de 65 anos, de Braga, que usava varfarina depois de ter sofrido uma trombose. Seus exames nunca ficavam estáveis. Num mês o sangue afinava demais, no outro engrossava. Ele pensava que o remédio estava falhando, mas a causa era sua alimentação. Alguns dias ele consumia muitos vegetais verdes, em outros, nenhum. Essa variação de vitamina K bagunçava totalmente o efeito da varfarina. Quando explicamos que ele não precisava cortar os vegetais, apenas comê-los de forma regular, tudo finalmente entrou nos eixos. O corpo gosta de rotina. A vitamina K tem duas funções fundamentais. A primeira é garantir uma coagulação adequada. Se falta vitamina K, o sangue pode demorar a coagular e surgem hematomas grandes ou risco de sangramentos. Quando há vitamina K suficiente, o processo fica certeiro, nem excessivo, nem insuficiente. A segunda função é proteger as artérias contra o endurecimento. A vitamina K impede que o cálcio fique preso nas paredes vasculares, evitando que elas se tornem rígidas como tubos de pedra. Muitos idosos queixam-se de dor ao caminhar, pés frios e fadiga intensa devido a essa calcificação escondida. E poucos imaginam que a falta de vitamina K é uma das causas principais. É aqui que a vitamina K2 ganha destaque. Ela ativa proteínas que retiram o cálcio preso nas artérias e o devolvem aos ossos, onde realmente faz falta. Enquanto certos medicamentos apenas desaceleram o avanço da aterosclerose, a vitamina K2 ajuda a se evitar que ela se instale. Para uma pessoa mais velha, isso significa caminhar sem dor, com mais leveza e confiança. Os alimentos que mais fornecem vitamina K são couve, espinafre, brócolis e até kiwi. Costumo sugerir um sumo verde simples pela manhã. Couve, maçã, kiwi e um pouco de gengibre. É uma forma prática e natural de dar energia às pernas. E muito importante, quem toma varfarina não precisa cortar os vegetais verdes. O que não pode é consumir ora muito, ora nada. A irregularidade é que prejudica o medicamento. Estabilidade é a chave. A vitamina K não é sobre engrossar ou afinar o sangue. É sobre inteligência do corpo, ensinar quando coagular e quando deixar o sangue correr livremente. Mas há algo mais profundo. Já se perguntou por que as artérias das pernas ficam rígidas com a idade? Ou por que algumas pessoas sentem dor e frio nos pés, mesmo quando o colesterol não está tão alto? Isso está ligado a um mecanismo pouco conhecido, mas essencial, em que a vitamina K, especialmente a K2, tem papel central. Dentro das artérias existe uma proteína chamada MGP, Matrix Glycoprotein, que impede que o cálcio se instale nas paredes dos vasos. Pense nela como um guardião que mantém o cálcio no lugar certo, nos ossos. Só que esse guardião só funciona quando é ativado pela vitamina K2. Sem K2, ele fica adormecido, incapaz de impedir a calcificação. E quando o cálcio começa a se acumular, as artérias perdem elasticidade, endurecem e dificultam o fluxo de sangue. É daí que vêm os pés frios, as cãibras ao caminhar e aquela sensação de que o sangue não chega até as pernas. Este processo explica por que tantos idosos sentem dor ao andar mesmo com exames considerados normais. Não é apenas gordura no sangue, é a rigidez das artérias que impede o fluxo. Ao ativar o MGP, a vitamina K2 devolve a flexibilidade interna do corpo
e ajuda a evitar esse endurecimento. É como dar nova vida às artérias, de dentro para fora. Certa vez atendi uma senhora de 74 anos, de Faro, que entrou no consultório dizendo: "Doutor, parece que as minhas pernas são tubos velhos e duros." Ela não tinha colesterol elevado nem diabetes, mas sentia dor ao andar e uma dormência constante. Depois de analisarmos tudo com calma, descobrimos uma deficiência importante de vitamina K2. Criamos então um plano alimentar simples, com mais vegetais verdes, kiwi e algumas fontes naturais de K2. O resultado surpreendeu até a própria paciente. Em apenas 8 semanas, a dor diminuiu bastante e ela começou a dizer que, finalmente, sentia os pés aquecerem no fim do dia, algo que não acontecia há muito tempo. Uma mudança discreta, mas profundamente positiva. Os estudos mostram que a vitamina K também melhora o mecanismo de coagulação do corpo. Não significa coagular mais ou coagular menos. Significa fazer isso no momento certo, com níveis adequados dessa vitamina. O organismo cria um coágulo apenas quando realmente precisa e evita coágulos perigosos quando eles não deveriam se formar. Esse equilíbrio é fundamental, sobretudo para quem tem varizes, má circulação ou já passou por um episódio de trombose. E agora deixo uma pergunta. No final do dia, sente as pernas mais duras que o normal? Ou percebe uma sensação de pressão por dentro quando sobe escadas? Esses sinais podem dizer muito sobre o estado das suas artérias. O que torna a vitamina K tão especial é que ela não age apenas aliviando o desconforto, ela vai à raiz do problema. Ajuda a evitar calcificações, mantém as artérias mais flexíveis, melhora o fluxo e ainda trabalha em conjunto com outras vitaminas importantes. E é justamente por isso que a próxima vitamina merece toda a sua atenção. A vitamina E, responsável por proteger os vasos contra danos que aceleram o desgaste silencioso do sistema circulatório. Prepare-se, porque a vitamina E é como um escudo antioxidante. Sem ela, até artérias saudáveis podem tornar-se frágeis com o tempo. Existe um agressor silencioso que ataca as suas artérias todos os dias sem que você perceba. Os radicais livres. São moléculas instáveis que arranham as paredes dos vasos, enfraquecem as células e favorecem a formação de pequenos coágulos. E aqui está o que muita gente não sabe. Quanto mais avançamos na idade, mais esses radicais livres se acumulam no sangue. E com isso aumentam a dor nas pernas, a sensação de peso, os pés frios, as varizes inflamadas e a lentidão da circulação. A vitamina E funciona como o escudo natural que protege o corpo contra esse desgaste constante. Recordo-me de uma senhora de pouco mais de 60 anos, de Vila Real, que terminava todos os dias com as pernas geladas, a pele mais escura e uma sensação de choquinhos nos pés. Esses sintomas eram reflexo de vasos inflamados e oxidados. Ao notar que quase não consumia alimentos ricos em vitamina E, incluímos amêndoas, sementes de girassol, espinafre e um pouco de azeite extra virgem na rotina. Em poucas semanas, as pernas ficaram mais quentes. Depois de um mês, os choques sumiram e ela dizia que as caminhadas pareciam finalmente leves, algo que não sentia há muito tempo. A vitamina E ajuda a manter as paredes dos vasos íntegras, protegendo-as dos danos oxidativos que roubam a elasticidade das artérias. Imagine seus vasos como mangueiras de jardim. Quando ficam ressecadas, quebram facilmente. Quando estão protegidas, acompanham o fluxo da água sem dificuldade. O mesmo acontece com as suas artérias quando há vitamina E suficiente. Outro benefício essencial é que a vitamina E impede que as plaquetas se juntem em excesso. Quando elas se agregam demais, formam trombos que não deveriam existir. Com vitamina E adequada, o sangue flui com mais suavidade, especialmente nas pernas, onde a gravidade já torna tudo mais difícil. Muitos pacientes dizem que a sensação de peso some como se alguém tivesse retirado um saco de pedras dos tornozelos. Além disso, a vitamina E estimula a produção de óxido nítrico, a molécula que relaxa as artérias. Quanto mais óxido nítrico, maior a capacidade dos vasos de se abrirem, levando mais sangue para os pés, mais oxigênio para os músculos e menos cansaço ao caminhar. As melhores fontes naturais são gema de ovo, amêndoas, sementes de abóbora, sementes de girassol, espinafre, brócolis, abacate e azeite extra virgem. Conseguir vitamina E pela alimentação é a forma mais equilibrada e segura. O que quero que você entenda é simples. A vitamina E não é apenas mais um antioxidante.
Ela age como uma verdadeira armadura que impede os microdanos diários que envelhecem seus vasos. Quando ela está presente, o sangue circula com mais facilidade, sem turbulências, sem dor e sem aquela sensação de cansaço que pesa nas pernas. E agora vem a parte mais fascinante. Como exatamente a vitamina E protege suas células por dentro. Algumas pessoas envelhecem e mantêm uma circulação ótima. Outras, mesmo com hábitos parecidos, desenvolvem varizes, pés frios e dificuldade para caminhar. A diferença, muitas vezes, está na capacidade do corpo de se defender dos danos oxidativos. E aqui a vitamina E brilha. Trabalha em silêncio, profundamente, protegendo as membranas celulares onde tudo começa. As paredes dos vasos são ricas em lipídios, estruturas que oxidam facilmente. Quando um radical livre atinge essa parede, inicia uma reação em cadeia chamada peroxidação lipídica, um incêndio microscópico que torna a artéria rígida, frágil e inflamada. A cada repetição desse processo, surgem sintomas familiares: pernas pesadas, formigamento, frio persistente, varizes dolorosas e até dores ao caminhar. A vitamina E é o único antioxidante lipossolúvel capaz de interromper esta reação no ponto exato onde ela começa. Ela entra na membrana celular e neutraliza o radical livre antes de ele causar destruição. É como apagar a faísca antes que o fogo se espalhe. Quando os níveis de vitamina E sobem, a parede do vaso recupera elasticidade, o fluxo melhora e a inflamação diminui de forma clara. Lembro-me de um senhor de 69 anos, de Leiria, que reclamava de agulhadas nos pés durante a noite. Não tinha diabetes nem neuropatia grave, mas havia sinais evidentes de estresse oxidativo. Reforçamos a alimentação com sementes ricas em vitamina E, espinafre e azeite extra virgem. Em um mês, ele relatou uma melhora de mais de 70%. Doutor, parece que meus pés acordaram, disse ele. Uma descrição perfeita do que acontece quando as células voltam a ser protegidas. Agora quero perguntar-lhe: seus pés ficam mais frios à noite? Você sente que suas pernas cansam rápido demais? Esses sinais são típicos de vasos sob ataque oxidativo, e a vitamina E pode ser justamente a defesa que falta. Outro detalhe incrível é que a vitamina E preserva o óxido nítrico, evitando que os vasos se tornem rígidos como tubos antigos. Quando o óxido nítrico se mantém ativo, as artérias dilatam melhor e o sangue chega mais longe. Quando entendemos esse processo, fica claro por que a vitamina E não melhora apenas sintomas. Ela rejuvenesce os vasos numa escala microscópica. Por isso é tão importante para quem tem varizes, insuficiência venosa, microcoágulos ou pernas constantemente cansadas. Agora que você já compreende como a vitamina E funciona de dentro para fora, estamos prontos para caminhar para a parte final. Como juntar tudo isso de forma simples, segura e transformadora no seu dia a dia. Depois de tudo o que conversamos hoje, quero que você retenha uma ideia muito clara. As suas pernas não envelhecem apenas porque os anos passam, mas porque muitas vezes falta, em silêncio, aquilo que as células precisam para funcionar bem. A niacina ajuda o sangue a circular com leveza. A vitamina C dá firmeza às paredes dos vasos. A vitamina K mantém o equilíbrio entre coagulação e fluidez. E a vitamina E protege cada parte do sistema contra o desgaste diário. Quando estas 4 vitaminas trabalham lado a lado, o corpo reencontra um ritmo natural, e a circulação volta a mostrar sinais de vida. Mas lembre-se, cada organismo tem sua própria história. Tudo o que falamos aqui serve como orientação, não como diagnóstico. É sempre essencial conversar com o seu médico, sobretudo se você tem doenças cardíacas, diabetes, utiliza anticoagulantes ou apresenta sintomas que não passam. O seu corpo merece atenção, acompanhamento e cuidado constante. Quero que leve consigo outra mensagem importante. Nunca é tarde para melhorar. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, o corpo ainda responde. Os vasos ainda conseguem recuperar força e a circulação pode sim ganhar nova energia. Envelhecer não significa perder possibilidades, significa apenas atravessar fases. E fases podem ser ajustadas, suavizadas e iluminadas. Você não caminha sozinho. Estou aqui para orientar, apoiar e lembrar-lhe de que sempre existe um caminho possível. Se este vídeo lhe trouxe clareza, tranquilidade ou esperança, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte-me nos comentários. Como estão as suas pernas hoje? Algo do que aprendeu aqui parece útil para começar já amanhã.
Eu leio cada comentário com muito carinho, porque a sua história tem valor. E a sua saúde, ainda mais.